muito obrigado, né? E eu não tenho como começar diferente, senão agradecendo pelo ato de coragem de lá no meio da pandemia topar fazer o nosso primeiro encontro de Neurobusiness, né? E não tenho também como esconder que a sempre foi das melhores conveniadas, sempre foi muito bom estar aí com vocês, né? Muita qualidade, muita seriedade acima de tudo. Então, é sempre um prazer. Pode ter certeza que depender da gente aqui e tanto o Marco Túlio quanto outros professores são do grupo do MBA lá do professor Edmarson, e a gente bolou lá o módulo de neurogestão. Então, a gente tá conversando sobre isso há muito tempo. Então, pode ter certeza que vocês vão ter um conteúdo realmente campeão e científico hoje. Tá? E agradecer também ao Messias, né? Porque esse ano a gente sabe que o mercado de uma forma geral é um grande desafio, seja pelo que a gente vive no Brasil e no mundo, quanto em questão realmente da concorrência. Hoje a gente concorre com Harvard, com Stanford e outras universidades muito boas, mas ainda assim nos saímos muito bem. Então, realmente agradecer pela coragem de vocês. E para a gente não perder mais tempo, começar aqui nosso evento, eu vou compartilhar minha tela. Então, hoje, minha gente, vou falar de um tema, que é a neuroinovação, né? E em específico de uma coisa que acontece em todo mundo que um dia sonhou em inovar, que é o viés da confirmação nas decisões de inovação, né? É muito estudado em finanças, em economia, e agora eu trouxe para a inovação. Só que a gente vai, antes de falar do conteúdo em si, vamos fazer um desafio. Desafio os senhores a fechar os olhos e imaginar um pôr do sol. Ok, pode abrir o olho. Eu faço sempre esse teste nas minhas salas e eu escuto assim: ah, eu estava num rio e aquele sol foi morrendo lá no fundo, alaranjado, amarelo. O pessoal que mora em São Paulo, ah, um sol meio avermelhado no meio dos prédios. O pessoal lá do Nordeste fala: ah, eu vi as gaivotas, aquele sol morrendo lá no fundo, maravilhoso. Qual que é a moral desse pôr do sol? O meu foi esse bem aqui, tá? Foi o que eu imaginei, ok? O pôr do sol aí em Porto Alegre maravilhoso, né? Também no Rio, maravilhoso. Então, a moral é a seguinte: mais ou menos todo mundo vai reconhecer o que foi dito. Se cada um de nós aqui expuséssemos o que a gente enxergou de pôr do sol, todos reconheceriam. A gente ia poder visualizar uma montanha, uma praia, um campo, etc. Esses produtos são exatamente os produtos que já estão segmentados. Se a gente fosse falar lá na teoria do oceano azul e oceano vermelho, é o oceano vermelho, onde existe muita competição, o cliente consegue encontrar algo muito similar na loja ao lado, tá? Agora feche os olhos novamente. Imagine agora um pôr do sol no planeta Kepler 78b. Ok, pode abrir o olho. Ó, tem gente que fala assim, professor, não enxerguei nada. Tem gente que diz, eu enxerguei uma bola de fogo no meio de um terreno cinza. Tem gente que até lembra daquele episódio do Chapolin Colorado, que a pedra flutua. O meu pôr do sol no Kepler 78b foi esse aqui: montanha, vulcão. E percebam, eu pedi para imaginar, na verdade. Olha como é difícil imaginar. Não é esse o trabalho da inovação? Não é exatamente esse o trabalho de uma empresa inovadora, de um profissional inovador? Ver o que ninguém viu ainda e tentar colocar isso em forma de produto ou serviço no mercado? Olha como é difícil. A maioria, eu enxerguei um breu, não tem problema. É assim no dia a dia da empresa também. E tem mais, eu não estava satisfeito. Eu pedi para o chat GPT fazer também. Só que, lógico, no final da palestra eu mostro para vocês o que, que o chat bolou aí do pôr do sol em Kepler 78b. Mas, de fato, no lado a gente tem o Oceano Vermelho, muita competição, muitos produtos concorrentes, substitutos. Do outro lado, a inovação, onde você tem o que a gente chama em economia de lucro de monopólio no curtíssimo prazo. É quando você inova e você está no Oceano Azul, você está sozinho no mercado. Ok? Eu gosto muito desse autor aqui, e ele tem uma frase muito legal para isso. Olha, você não fará nada de grandioso
caso se contente apenas em fazer coisas um pouco melhor do que a concorrência. Povo, é a maior verdade do mercado, principalmente hoje em dia, principalmente no mundo de hoje. Essa é a maior verdade. Prova então, professor. Eu não vou provar nada. Quem vai provar são os próprios autores do Oceano Azul. Ó, se a gente pegar lançamentos, a gente tem aí 86% são melhores incrementais, 14% inovações. Agora dá uma olhada quando a gente olha para as receitas. Olha quem é o maior responsável pelo aumento de receitas. São as melhores incrementais, ok? Inovação, 38%. Agora, quando a gente olha para o lucro, olha quem é que manda no lucro da empresa. Mas o sonho de todo diretor é sempre melhorar, não é isso? As melhorias incrementais. Na verdade, assim, soa muito, muito bonito a gente falar, não, você tem que ser um inovador o tempo todo, a sua empresa tem que ser inovadora sempre. Mas não é bem assim. A gente tem que, na verdade, controlar o portfólio de produtos, né? Então, dentro dessa ideia do portfólio de produtos, que você tem que ter aqueles produtos segmentados, um curso de, vamos pensar em curso, um curso de liderança tradicional. Você pode ter um curso de liderança voltado para a liderança adaptativa. E você pode ter uma inovação, neuroliderança. Então, você tem que casar esse portfólio exatamente para você controlar, né? Um ganho inicial, que é do produto já está maturado ali. Você tem um aumento de receita com um produto tem uma melhoria e você vai nadar sozinho no mercado. E isso, minha gente, serve tanto para o mercado, quando eu digo para o mercadão mesmo, quanto para o mercado interno de profissionais. Não se iluda, tá? A inovação, ela obedece todas as lógicas também. Até se você não tiver no meio lucrativo, estiver trabalhando com outro tipo de situação, você ainda vai ter, né, essa situação da inovação. Muito bem. Mas que, professor, entendi. Mas quem que é esse sujeito inovador que essas empresas falam tanto e todo mundo deseja? É alguém que faz aquilo que todo mundo diz que não é possível fazer. Esse é o inovador. É aquele que olhou, imaginou o pôr do sol lá em Kepler 78, fez o projetinho dele, transformou um plano de negócios e colocou no mercado. E arrebentou de vender, né? Porque senão, isso é um detalhe importante, né? A confusão entre invenção e inovação. A invenção, ela é um assunto da engenharia. Você tem lá desenvolvimento de produtos, serviços, etc. A inovação é da economia, porque o que é uma inovação? É uma invenção que vendeu tanto que gerou lucro de monopólio no mercado. E qual que é a base dessa nova disciplina, que é a neuroinovação, ou seja, neurociência e a inovação? São esses três pilares, tá? Eu já escrevi um livro exatamente só sobre esse conteúdo, que é que você tem que ter uma percepção aguçada, você tem que controlar o medo, como o pessoal aqui da CNFGV teve ao lançar esse evento lá no meio da pandemia, e inteligência social para se conectar e espalhar as boas novas, né? Ok, professor, mas não é tão simples assim, não, não é. Você pega qualquer estatística, até do Sebrae, qualquer uma, você vai ter uma proporção mais ou menos assim. 94% dos processos de inovação fracassam. E por quê? Temos vários motivos, ok? Motivos externos, internos da empresa, e tem alguns motivos, e por isso o termo neuroinovação, que tem a ver com o nosso comportamento, com o funcionamento do nosso cérebro, da nossa herança genética, né? Até para quem já estudou um pouquinho mais avançado em neuromarketing, a memética está envolvida nisso, tá? E eu escolhi um desses temas, me juntei com dois professores de Portugal e mais o professor Anderson, que também é da FGV, e nós escrevemos um artigo, né, sobre o viés da confirmação na tomada de decisão de inovação, tá? Mas antes de avançar, o que é um viés? Olha, o viés é um padrão automático sistemático que surgiu aí, seja pela evolução, pela nossa experiência passada, tá? A gente fica preso, amarrado naquilo, que ele distorce a nossa percepção acerca de algo. E no caso do viés da confirmação, é exatamente em relação a uma informação qualquer que confirma nossas crenças. E quando ó, gente, o funcionamento do cérebro, quando isso acontece, é danado, porque você libera dopamina quando você vê uma notícia, por exemplo, Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Aí eu olho aquele jornal recortado lá de 1951, que o pessoal vive postando na internet, eu vejo aquilo, opa, notícia, confirma a minha crença, que o Palmeiras é o campeão mundial de 1951. Na economia, você acha que as ações vão subir. Você começa a procurar informações que confirmem essa sua crença, né? Então, isso serve para tudo.
Desde o jeito como você encara a gestão de pessoas, mercado, mercado financeiro, isso funciona para tudo, não é diferente na inovação. E o pioneiro nesse estudo foi o Peter Rayson, lá em 1960, época dos Beatles ainda. Ele começou a se interessar por isso. Caramba, o fato das pessoas pegarem qualquer informação para confirmar suas crenças é muito forte na tomada de decisão. Isso está fazendo as pessoas perderem dinheiro no mercado. E ele começou a se dedicar ao Kahneman depois da economia comportamental. E hoje tem muitas, muitas. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, na verdade, eu faço todo ano esse mapeamento aqui sobre os desafios da inovação. Perceba uma coisa muito interessante. Ó, ter uma ideia inovadora é quase um milagre. Se a gente usar a ressonância magnética funcional e o eletroencefalograma, a gente vai ver que é uma espécie de tsunami biológico, tá? Todas as nossas atividades, as nossas ondas cerebrais mudam na hora que você vai ter o momento eureka. Mas na empresa a gente costuma subestimar isso. Então, para os gestores, normalmente, falta de ideias inovadoras não é um problema. A gente sabe que é muito difícil, é muito raro ter uma ideia inovadora. Mas para eles não é. Isso não deixa de ser um viés da confirmação, tá? Ele acredita que pode ter ideias inovadoras a qualquer momento. Professor, no mercado, onde a gente enxerga isso? Ó, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, o Darry Zanuck, lá, diretor da 20th Century Fox, lá em 1946, diz o seguinte sobre a TV: a televisão não vai conseguir manter qualquer mercado que capturar depois dos 6 primeiros meses. As pessoas logo cansarão de ficar olhando para uma caixa de madeira. Ó, amanhã tem Libertadores, Sul-Americana, tem Odete Reutemann, tem um monte de coisa. A gente ainda olha para a caixa de plástico hoje, mas a TV vingou, né? O Steve Ballmer, que é o ACO da Microsoft, disse o seguinte sobre o iPhone: é o celular mais caro do mundo e não tem apelo para os clientes corporativos, que não tem teclado e dificulta redigir e-mails. O resto é história, né? Até o próprio Steve caiu no viés da confirmação. As pessoas cansaram de nos dizer que não querem alugar música. Elas não querem um sistema de assinatura. Quem que não tem uma assinatura de música hoje? Impossível, eu não conheço ninguém. Não tenha. Ok, professor, é um grande problema. Então, a gente tem a seguinte situação: eu tenho uma empresa que precisa inovar, porque para competir não adianta mais aquela lógica de melhorar um pouquinho. Sempre eu tenho que ser inovador para aumentar o lucro da minha empresa. É isso? É isso. Só que inovar é extremamente difícil, uma margem muito pequena consegue inovar. Perfeito. Tem, além disso, tem fatores psicológicos e neurocientíficos que fazem com que a gente erre, mesmo prestando atenção, que são os vieses. Exatamente isso. E muito mais. Tá? Esse aqui é só um pontinho no meio do oceano. Então, eu bolei aqui uma metodologia bem simples, que é o que eu utilizo normalmente em consultoria, até com meus alunos na GV. Eu dou algumas dicas sobre como lidar com esse viés e separei aqui o método para vocês, que é o método I9. Investigue diversas perspectivas, neutralidade da avaliação, olhar para dados objetivos, validar hipóteses, como todo bom cientista, e escutar críticas construtivas. Primeiro, eu vou pegar aqui um caso, né, do senhor Katsuaki Watanabe, ex-CEO da Toyota, que é lá um pioneiro no modelo Toyota também, né? E esse cara, ele teve um diferencial, até mesmo na cultura japonesa lá na época, que era incentivar realmente a troca de ideias, tá? Então, ele sabia que as pessoas tinham que ter formações diferentes e não é simplesmente falar em diversidade simplesmente pelo politicamente correto. Não é isso. É ter gente de formações diferentes, com ideias diferentes, origens diferentes, para você poder ter o maior número de insights. E ele fez muito bem isso. Diversifique suas experiências. Lógico, feliz é aquele que consegue dominar a técnica de experienciar, né? A pesquisa experimental. Esse aí está na frente de todo mundo. E se abre para contribuições de fora da empresa, a inovação aberta. Depois, é impossível, ok? É impossível. Isso aqui é uma tarefa herculana. Ninguém é neutro, tá? Até com as microexpressões faciais, a gente consegue se entregar, não é verdade? Então, tente, mas tente ter uma postura neutra, tá? É uma tentativa, é um esforço, é válido, né? Você pode não ter neutralidade total, mas você pode ter um aumento do grau de neutralidade na hora de agir na empresa, tá? Isso aí favorece demais, barra, na verdade, o viés da confirmação.
que é quando a gente procura uma informação para confirmar nossas crenças. Aqui um caso muito interessante do senhor Ron Johnson. Ele é o criador da loja da Apple, ok? Todo aquele sistema de neuromarketing que elimina o pagamento, faz o cliente não sentir dor, o design é interativo e tudo mais. Ele bolou e criou a Apple Store, que é um fenômeno. Todo mundo sabe disso. Só que é o seguinte, quando você vai para outro lugar, e eu acho que o pessoal que trabalha com consultoria sabe bem disso, é uma casa diferente, né? E o Johnson esqueceu um pouco disso, tá? Ele esqueceu um pouco dos dados, ou pelo menos de fazer uma pesquisa experimental antes de aplicar. E acontece muito, por exemplo, quando o cara fala assim: ah, eu quero aplicar o modelo do Steve Jobs na minha empresa. Eu quero pegar. Você pega um cara que escreveu o livro lá e você quer aplicar imediatamente na sua empresa ou em você. Você corre esse risco, porque você tem uma amostra muito pequena. É até outro viés isso aqui, mas não vou entrar nesse mérito. Ele foi lá na JCPenney e aplicou o modelo Apple, de Apple Store. Foi um fracasso total. Um grande fracasso. Tá? Aqui, para quem gosta de técnicas de neuromarketing, esse banner aqui, né, da série aqui, Grace e Frank, passou por vários testes de neuromarketing. E o nível de atenção não ficava legal quando estavam as duas juntas. Quando tinha uma delas isoladamente, o nível de atenção ia para as cucuias, o pessoal olhava para a marca, a logo da Netflix. Então, o impacto visual era muito maior. Só que não tinha sentido, na é verdade. Aí que entra o papel do ser humano junto da tecnologia cerebral, que é exatamente fazer essas modificações. Ou seja, mesmo com tendo um banner menos eficaz, eles resolveram postar esse, porque ia ter um sentido maior. Isso já aconteceu no Paraná uma vez, uma fábrica de moinho. O diretor falou: Chavalha, eu admiro demais essas pesquisas. É maravilhoso saber para onde o cliente olha e tudo mais. Só que quem desenhou a logo da nossa fábrica foi meu pai, falecido. Eu nunca vou mudar essa logo. Ou seja, tem outras coisas que estão além, né, do mero resultado, que tem a ver com a história da empresa, com a nossa história, né? E isso tem que fazer sentido, tá? Por isso, é muito importante a gente, mesmo validando as nossas hipóteses de funcionamento, isso tem que ter um acordo com a estratégia que a gente está desenvolvendo, seja na área de marketing, seja na área geral da empresa. E aqui, isso aqui, né, é até batido, mas não deixa de ser importante, principalmente hoje que a gente sabe que esse dispositivo aqui, né, que é a zona de conforto, né, zona de aprendizado, a zona de apatia e ansiedade, tem tudo a ver com o funcionamento do sistema de recompensa cerebral. Então, qual que é o ideal aqui para você expandir na sua empresa? É você estar na zona da apatia, na zona de conforto, onde pouca, pouca motivação para fazer qualquer tipo de coisa, na zona da ansiedade, que a maioria das empresas está morando aqui hoje em dia, ou na zona de aprendizado, onde você permite ali ter uma interação construtiva, lógico, e todo num contexto. Você vai falar de inovação e você vai estar lá elaborando um design thinking, uma montanha russa da inovação, o conhecimento dos usuários, ou a própria neuroinovação, não importa. Aqui você vai permitir que a sua equipe, que a sua empresa, até mesmo você, fique na zona do aprendizado. Trouxe aqui um exemplo muito legal, tá? Para a gente finalizar aqui nossa palestra, que é da First Build. A First Build é uma empresa da General Electric. Foi fundada lá em 2014. Por quê? Todo diretor, o sonho dele é a melhoria constante, não é isso? Ele quer que a empresa faça melhor o que a empresa já faz todo dia. Só que é um dilema, porque o que dá lucro é inovação. Então a GE, diante disso, falou assim: a gente tem que resolver esse problema. Tem várias formas quando você trabalha com inovação, ou você começa pequeno, ou você coloca uma célula dentro da empresa, ou você tira da empresa. Foi o que a GE fez. E eu separei aqui alguns dos produtos, ok? Vocês podem depois olhar lá, vocês podem, inclusive, participar de projetos. Se inscreva lá, eles vão te mandar ali, às vezes, pedindo opinião de alguns produtos. Mas a lógica é o seguinte: bateu 1.000 unidades vendidas, vira um produto GE. Ok? É muito interessante. Eu separei os que eu mais gostei. Primeiro foi a máquina de gelo portátil, quando ninguém tinha ainda. Eles bolaram isso aqui, tá? E eu sou doido realmente para ter uma máquina dessa aqui, acho que vale muito a pena. E uma pizza que simula a pizza de algumas cidades. Por exemplo, você colocou a pizza ali, apertou no. Ah, eu quero uma pizza de Los Angeles. Tuft.
a pizza vai sair na pegada mais de Los Angeles. Ah, uma pizza nova-iorquina. Você vai lá, muda. Pizza napolitana. Genial. Outra coisa que quero muito ter isso. Então, tem vários. Vocês vão olhar lá, vocês vão ver vários produtos, não só em desenvolvimento, como aqueles produtos que já viraram produtos campeões. Ok? Agora, gente, como eu comprometido, vamos ver o que que o ChatGPT bolou aí pra gente. Está aqui a descrição, mas eu vou mostrar a imagem para vocês. Olha o que esse danadinho bolou de oceano azul, de pôr do sol no Kepler 78b. E o mais legal, esse tipo de exercício mostra para a gente que toda vez que a gente for desenvolver um projeto de inovação, né, a gente vai ter uma pegada diferente, coisas diferentes vão surgir, produtos novos. Povo, o que move a economia do mundo sempre foi a inovação, tá? Por isso, mais do que nunca, ela é a moeda mais valiosa do mundo inteiro. Só que nós temos dentro de nós um espírito animal, que o Kahneman chama de sistema um, né? E que, na verdade, ele às vezes nos atrapalha a chegar no ápice da inovação, ok? Mas fica aqui, mais do que um aviso, um pedido. Uma vez perguntaram para o John Lennon o que seria do rock. Ele falou: o rock vai ser o que nós fizermos dele. E foi. No mundo dos negócios, não tenha dúvida. Quem estiver na vanguarda, tanto aqui do neurobusiness quanto da Big Data, ok? Vai determinar o futuro do mundo dos negócios. Não tenha dúvida disso.